Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Alessandro Sampaio. Nós vamos agora para a videoaula do capítulo 3 do nosso livro-texto, que trata de vetores, tá? Essa videoaula é referente à disciplina Tópicos de Física 1, né, do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser dividido da seguinte maneira. O tópico 33.1 vai tratar de vetores escalares, definição e diferenciação, de grandezas escalares e vetoriais. O tópico 3.2 vamos falar de algumas propriedades dos vetores. 3.3 componentes de um vetor. O subsequente aqui, olha, soma de vetores a partir das componentes. E o 3.5 é multiplicação de vetores, tá? O nosso livro-texto, mais uma vez, é o Fundamentos de Física do Halliday, no caso aqui o volume 1, tá? E como bibliografia adicional, nós temos o curso de Física Básica do Moisés no Senvai. Bem, em nosso estudo de física, com frequência, nós vamos precisar trabalhar com quantidades físicas que têm tanto propriedades numéricas quanto direcionais, tá? Como eu já citei no capítulo anterior, grandezas com essas características são chamadas de grandezas vetoriais, tá? E nós vamos representar essas grandezas, como está aqui, matematicamente por um agente geométrico aqui que a gente chama de vetor, tá bom? Então nesse capítulo nós vamos discutir de forma sucinta aí as propriedades gerais dessas quantidades vetoriais, como fazer uma soma, subtração, multiplicação, etc. Tá? O entendimento dessas operações aí com vetores, ela vai ser muito importante no decorrer desse curso e no decorrer também de toda a graduação de vocês em física, tá? Então é importante fazer esse review geral sobre vetores, O capítulo 4 aí nós vamos começar a estudar o movimento em 2 e 3 dimensões, vai ser de suma importância saber operar vetores, no capítulo 5, quando tratar de forças também, tá? Então, um vetor é um segmento de reta orientado, que possui um tamanho e uma orientação espacial e está associado a um sistema de coordenadas. Na física, ele está relacionado à caracterização de grandezas ou quantidades que chamamos de vetoriais, tá? Então, como eu falei aqui, olha, aqui é a representação esquemática de um vetor, tá? Um segmento de reta orientado, cujo comprimento representa o módulo, ou a intensidade dessa grandeza aqui associada, ou colocando um R, geralmente vocês vão ver aí no decorrer do curso que o R nós associamos a posição, tá? Então poderia ser outra grandeza vetorial aqui também, tá bom? Então o comprimento desse segmento de reta representa a intensidade, o módulo dessa grandeza que nós estamos levando em consideração, tá? E a direção aqui, olha, vai ser a direção do segmento de reta, onde essa ponta aqui, olha, a ponta da seta, ela vai ilustrar o sentido, A grosso modo é assim que nós vamos caracterizar, tá bom? Também, como eu já falei aqui, olha, no R, é comum nós identificarmos o vetor, por uma letra com a setinha aqui em cima, como está aqui, para ilustrar um vetor, tá bom? Bem, vamos definir o que é uma grandeza vetorial primeiramente, tá? Então, uma grandeza vetorial é uma grandeza que está completamente caracterizada por um módulo, um número, com uma unidade apropriada, e uma orientação, direção e sentido, e pode, portanto, ser representada por um vetor. Então, as grandezas vetoriais nós vamos representar por esse agente que a gente está começando a estudar aqui nesse capítulo, que é o vetor, tá bom? Bem, exemplos são inúmeros de grandezas vetoriais. Nós podemos citar aqui na mecânica, que é o nosso objeto de estudo nessa disciplina de tópicos de física 1, o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força, etc. Tá bom? Bem, uma grandeza escalar é uma grandeza que está completamente caracterizada por um número com uma unidade apropriada e não tem direção. Citamos aí como exemplos a temperatura, a massa, a energia, etc. Tá? Então, as grandezas escalares, basta eu falar esse número
com a sua respectiva unidade apropriada e vocês vão compreender completamente a informação dessa grandeza. Quando eu falo a temperatura de 30 graus Celsius, em nenhum momento eu preciso complementar falando que se é 30 graus Celsius para a esquerda, para a direita, né? Então, é uma característica das grandezas escalares, tá? Bem, como eu falei aqui, olha, né, a representação de um vetor vai ser uma letra com uma seta em cima, né? Tá? O módulo nós vamos representar essa letra entre duas barras ou simplesmente tirando aqui a setinha de cima. Então, quando vocês verem, né, uma letra associada a uma grandeza desta maneira, é o módulo dela, né, ou se é a grandeza escalar, né, e desta maneira aqui quando a grandeza é vetorial. Bem, vamos mostrar algumas propriedades gerais aqui dos vetores. Como eu já falei, dizemos que um vetor possui módulo, direção e sentido e obedecem regras matemáticas particulares para efetuar as operações básicas. Desculpa. Primeiramente, vou colocar aqui novamente a representação esquemática, né, de um vetor A qualquer aqui, olha, tá? O módulo do vetor A deve representar a magnitude, né, da grandeza associada, né? Identificamos, né, que estamos falando do módulo quando nós colocamos as duas barras aqui, olha, se vocês olharem desta maneira, né? Ou a letra sem a seta, né? Lembrando aqui, olha, que esse módulo ele representa o comprimento, né, do segmento de reta aqui também, tá? Bem, uma vez entendido isso aqui, né, nós podemos falar da primeira propriedade, tá? Que trata sobre a igualdade. Então dizemos, né, que dois vetores são iguais, no caso aqui um vetor A e um vetor B, né, se os módulos de A e B são iguais, né, e se tiverem a mesma direção, tá bom? A direção é caracterizada por um ângulo, né, que por convenção ele vai ser um ângulo em relação ao semi-eixo x positivo, tá? Como nós não falamos ainda sobre o sistema de coordenadas, entendo apenas, né, que o ângulo θ caracteriza a direção desse vetor, tá? Então, até coloquei aqui direção, né? Assim, né, por exemplo, esses quatro vetores aqui, A, B, C e D, né, embora estejam em posições diferentes, né, possuem a mesma direção, aqui, ó, né, e também possuem o mesmo comprimento do segmento de reta, tá? Ou seja, eles têm o mesmo módulo, tá? E vai ter a mesma direção, então, né, nós dizemos aí que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D, né? São todos iguais, satisfazendo a condição de igualdade, né, da primeira propriedade. Então, repetindo, né, dois vetores A e B qualquer serão iguais se o módulo de A for igual ao módulo de B e se tiver a mesma direção, onde a direção é um ângulo, né, em relação ao semi-eixo x positivo, né, por convenção. Outra propriedade aqui muito importante é a caracterização da soma, tá? Pelo método geométrico, ou seja, podemos usar aí as leis da geometria para encontrar a soma do vetor, ou dos vetores, tá? Então, imaginemos aqui dois vetores A e B, tá? Então, para avaliarmos aí o vetor soma entre eles, né, pelo método geométrico, seguimos aí a seguinte lógica, tá? Então, nós transladamos aqui um dos vetores para a ponta do outro, né, e traçamos um segmento de reta orientado, aqui, olha, tá? Né, do início do primeiro, tá, até, né, a ponta do segundo vetor, né? Ou melhor, né, a ponta do segundo vetor da sentença de soma, no caso aqui B, né, vai dar do início de A até a ponta do B, né? Que seria esse vetor aqui, olha, que nós estamos destacando em vermelho, tá? Esse segmento é justamente o vetor soma, né, ou seja, né, a soma gera um outro vetor cujas propriedades geométricas podem ser mensuradas a partir desses vetores somados, tá bom? Tanto que a gente chama de método geométrico, tá bom? Quando aplicamos análise geométrica aqui no caso, quando somamos dois vetores apenas aqui, né, nós já caímos quase que sempre, né, em um triângulo, tá? Cuja descrição, né, de lados e ângulos é muito bem estabelecida aí pelas leis da geometria, tá? Sendo,
Mais específico ainda, né, geralmente nós usamos duas relações geométricas para encontrar esse vetor soma aqui pelo método geométrico, que é a lei dos senos, né, e a lei dos cossenos. Tá? Na lei dos senos nós temos uma relação entre os lados, né, e o seu ângulo oposto, tá? Que é uma possibilidade de encontrar esse vetor soma. E a lei dos cossenos, que talvez seja mais usual, né, nos diz que quando sabemos dois lados, né, de um triângulo e o ângulo entre eles, né, nós podemos encontrar, nesse caso, o terceiro lado, né, que seria justamente esse meu vetor soma aqui. Tá bom? É mais ou menos aí o caminho, né, da soma pelo método geométrico. Nós vamos fazer mais na frente, né, um exemplo tentando abordar esse método geométrico. Tá bom? Bem, alguns livros citam a regra do paralelogramo aqui, olha, né, para somar vetores de forma geométrica. Na verdade é uma questão de convenção, né, na prática recai na mesma solução, ou seja, vai usar a mesma lei dos senos ou dos cossenos para a solução. Basta repetir esse daqui, olha, traçar e faz o paralelogramo, mas geometricamente na hora de solucionar é a mesma lei, tá? Então aqui, como eu falei, olha, a soma resulta, né, em outro vetor. Estou colocando aqui um vetor R aqui, vetor de soma resultante, tá? Bem, esse algoritmo aí no qual nós fazemos a translação, né, de um vetor para a ponta do outro, né, para ilustrar o vetor soma, não se restringe para a soma apenas de um par de vetores, tá? Nós podemos fazer isso aí para um conjunto aí de N vetores, tá? Então, aqui, por exemplo, estamos colocando 4 vetores, né? Da mesma maneira, o vetor soma, que eu estou chamando de vetor R aqui, né, ele será o vetor que vai do início do primeiro vetor da soma até a ponta do último vetor, né, da sentença de soma, que no caso aqui é o D. Aí a análise da soma geométrica, né, fica específica para cada situação, mas sempre tentamos traçar aí a análise para a forma mais simples ou figura geométrica mais simples, né, de forma que recaia na situação dos triângulos, por exemplo. Tá bom? Então perceba, né, a soma geométrica pode ficar tanto mais complicada ou tediosa, né, de acordo com a distribuição espacial aqui desses vetores, tá? Assim como, né, com a quantidade de vetores envolvida. Mas na frente nós vamos abordar um método que certamente é mais conveniente de soma, tá? Que, né, nós vamos considerar esses vetores tendo componentes, né, em relação a um determinado sistema de coordenadas. Aí vai se somar no método das componentes, tá bom? Mas nós vamos chegar lá, tá? Bem, uma propriedade importante quanto à soma é a comutação, né? Ou seja, a ordem da soma entre os fatores não altera a igualdade. Então, aqui, olha, né, A mais B, né, é igual a B mais A para a soma de vetores. Tá bom? Por exemplo, digamos que, né, nós temos aqui a soma de A mais B, de novo, olha, tá? O vetor destacado em vermelho, né, terá mesmo módulo, direção e sentido de acordo com o algoritmo de translação, né, que nós ensinamos. Ou seja, né, partindo do início do primeiro até a ponta do segundo vetor da sentença. Tá? Observe que se nós tivéssemos uma outra configuração de soma, né, no caso aqui, olha, de B mais A, né, na sentença de soma aqui, o vetor soma teria exatamente a mesma caracterização de módulo, direção e sentido, né? Justamente aí ratificando, né, a propriedade de computação que citamos. Então, partindo aqui de B até a ponta de A, né? Então, seria o mesmo vetor soma se eu invertesse, né, a ordem aqui na sentença de soma. É fácil ver geometricamente isso. Outra propriedade importante da soma é a propriedade associativa, né, onde nós podemos citar que é a associação, né, dos termos da soma. Seria uma associação aos pares, né? Aqui, olha, sem ferir a igualdade desses vetores, tá? Então, A mais B mais C é igual a A mais B mais C, tá? Podemos também ilustrar geometricamente essa propriedade. Então, observe aqui, olha, considerem 3 vetores, A, B e C, né? A soma, se eu fizer a soma, né, particularizada, no caso aqui, olha, a soma do par B mais C, né, seria esse vetor que vai do início de B até a ponta de C,
né? E a soma, no caso do par A mais B, olha, seria um vetor que vai da ponta de A, do início de A, desculpa, até a ponta de B, tá? Bem, particularizando aqui a análise agora para o vetor soma de A mais B mais C, desculpa, né? Então aqui, olha, eu vou somar A mais B mais C, né, que seria o vetor A mais B mais C, né? A gente vai ter esse vetor aqui. Se eu fizer inverso aqui, olha, tá? Eu vou somar aqui, no caso, A mais B mais C, eu tenho novamente o mesmo vetor, né? Ou seja, essa propriedade associativa, né, ela é verdadeira, né? A gente pode demonstrar geometricamente, eu acho que deve ter ficado, acho que deu para entender aí, né? Então, se eu mudar o arranjo aqui, obviamente, né, eu não vou mudar a direção, nem o módulo, nem o sentido desse vetor, tá? Bem, da mesma forma da soma, né, a subtração pode ser modelada geometricamente, tá? Considero novamente os dois vetores aqui, A e B, né? O vetor C aqui tem módulo, direção e sentido caracterizado pelo algoritmo de translação mostrado, tá bom? Então sai da ponta do início do primeiro, na sentença de soma, até a ponta do segundo, tá? Algebricamente, é fácil ver, por exemplo, que, né, o vetor B ele pode ser descrito pela subtração de C menos A. Como é fácil ver aqui, olha, tá? E isso acaba definindo o nosso algoritmo de translação para a subtração de vetores geometricamente, onde, no caso da subtração, nós transladamos do início de um vetor para o início do outro vetor, tá? Então aqui, olha, ambos vão ser transladados para os seus inícios, né? E o vetor diferença, que no caso aqui é B, né? Ele será um vetor que vai da ponta do segundo vetor na sentença, tá? À ponta do primeiro vetor na sentença. Ou seja, um vetor que vai da ponta de A para a ponta de C, né? Caracterizando a subtração C menos A. Então, repetindo, né? Esse vetor diferença é um vetor que vai da ponta do segundo vetor da sentença para a ponta do primeiro vetor na sentença. Então, perceba aqui que a ordem aqui ela precisa ser respeitada, né? É muito importante entender, né, essa questão do sentido, né, do vetor diferença, com a ordem desses fatores aqui, né, para não errar nessa subtração, tá bom? Podemos pensar também da seguinte maneira, né? A ponta do vetor diferença aqui deve se encontrar com a ponta do primeiro vetor que está na sentença de subtração. Então aqui, olha, o vetor B, que é o vetor diferença, deve se encontrar com a ponta do primeiro vetor aqui da sentença de subtração, tá bom? Então se eu inverter aqui, olha, inverteria o sentido, né? Ok? Então entendam aí, né, esse método geométrico, tanto para soma como para subtração, é muito importante aí para a gente, tá? Muito embora nós vamos usar com muito mais frequência o método das componentes, mas a idealização ou a distribuição espacial desse vetor a gente vai mensurar através desse algoritmo aqui do método geométrico. Bem, essa questão de sentido é muito importante também pela condição não comutativa da subtração de vetores aqui, olha, tá? Pois esse vetor B, né, não satisfaz a condição de igualdade com o vetor menos B aqui, olha, eles são diferentes. Tá? Lembrando que um vetor aqui, olha, quando eu coloco menos B é invertido aqui. Okay? Perceba que aqui, olha, o nosso algoritmo não é satisfeito nessa condição. Tá bom? Então, no caso, ele não vai ter a mesma, vai ter a mesma direção, mas os sentidos vão ser opostos, tá? Ok? Então, se nós observarmos aqui, olha, né, esse vetor menos B aqui, ele na verdade ele não é C menos A, ele é A menos C. Então, aqui, olha, C menos A é diferente de A menos C. A menos C vai dar menos B, né? E C menos A vai dar o B com o sentido oposto para cá. Tá bom? Então a subtração não é comutativa, tá? Ok? Diferente da soma. Bem, vamos fazer um exemplo, né? Então aqui, olha, exemplo 1. Um carro percorre 20 km rumo ao norte e depois 35 km em uma direção 60 graus a oeste do norte, como mostra a figura. Tá aqui a figura, né?
Esses vetores vão caracterizar, né, esse deslocamento aí desse carro. Aí ele pede, olha, encontre um módulo e a direção do deslocamento resultante do carro. Ok? Bem, os pontos cardeais aqui, olha, são colocados aqui na figura para exemplificar, né? Ou seja, o norte vai apontar para o sentido positivo do eixo Y, o sul para o sentido negativo do eixo Y, o leste para o sentido positivo do eixo X e o oeste aqui para o sentido negativo do eixo X. Bem, vamos lá fazer, né? Dados do problema, ele deu o módulo do vetor A, 20 km, que seria esse deslocamento que ele faz aqui para o norte, né? E dá o módulo de B, que é esse deslocamento que ele faz aqui a um ângulo de 60 graus em relação ao norte, tá? No caso, o módulo de B, 35 km. E quer saber aqui, olha, né, o deslocamento resultante, que seria esse R aqui, esse vetor R, o módulo dele. Bem, para resolver isso, olha, nós vamos resolver pelo método geométrico. Na verdade, aqui, olha, esse vetor resultante é a soma de A mais B. Então, nós precisamos encontrar esse lado aqui desse vetor, tá? Bem, lei dos cossenos aqui, olha, ela diz o seguinte, né? Que quando nós temos dois lados, né, no caso aqui A e B, e temos o ângulo entre esses vetores, nós podemos encontrar o terceiro lado. Aí esse terceiro lado, estou colocando genericamente aqui A, B e C, né? Diferente aqui que é A, B e R, né? Mas entenda aqui que o R seria esse lado C, né? Então C quadrado vai ser A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo, né? No caso aqui, olha, seria o ângulo θ aqui, tá? Esse retângulo, esse caso geral aqui para a lei dos cossenos e para a lei dos senos também, tá bom? Bem, esse ângulo θ aqui, olha, não foi dado no problema, mas é fácil de encontrar, né? Ok? Então aqui, olha, se eu aplicar a lei dos cossenos aqui para R, né, encontrar esse vetor resultante para a soma de A mais B, como eu tenho os módulos, basta eu encontrar esse vetor θ e substituir aqui. Θ no caso aqui, olha, se tudo é 180, 180 menos 60 vai dar 120, tá bom? Então, substituindo os valores agora, olha, módulo de A, 20, né? Módulo de B, 35. A e B, novamente, cosseno de 20, tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí, olha, 48,2 aí aproximadamente, 48,22 aproximadamente, né? Quilômetros para o módulo desse vetor resultante. Tá bom? Então nós fizemos aqui a soma usando o método geométrico, tá? Vamos seguir, né? Agora vamos fazer aí um aprofundamento do nível, né, de formalidade, né, quanto à análise, né, dos vetores, tá? Que é justamente condicionar o segmento de reta que representa um vetor a um sistema de coordenadas, né, e formalizar as projeções desse vetor no sistema de coordenadas como suas componentes, tá bom? Isso é importante, pois abre um leque, né, para uma nova abordagem nas operações de vetores, como por exemplo a soma, tá bom? Então, somar vetores geometricamente pode ser uma tarefa tediosa, já até falamos isso, né? Uma técnica mais elegante, mais simples, envolve o uso da álgebra, tá? Mas requer que os vetores sejam representados em um sistema de coordenadas. Tá bom? Então, primeiramente, para facilitar o entendimento, nós vamos colocar o caso bidimensional, né? Então, consideremos aí um vetor A, aqui qualquer, né? Suas componentes serão justamente suas projeções, né, no eixo considerado, no caso x e y aqui, olha. Então, no caso aqui, AX, né, e a y. AX componente x, né, e a y a componente y aqui, respectivamente, tá bom? É importante ressaltar que uma componente de um vetor tem o mesmo sentido, né, em relação a um eixo que o vetor, tá? Por exemplo, AX, né, e a y são positivas, né, porque, né, o vetor A aqui aponta no sentido positivo dos dois eixos, tá bom? Sendo que justamente as setas das componentes indicam o sentido das mesmas, tá? Então aqui, olha, a x está apontando para o sentido positivo do eixo x e a y para o sentido positivo do eixo y,
tá bom? Portanto, se invertêssemos aqui, né, o sentido do vetor A, vou botar ele para cá, melhor dizendo, né, nós inverteríamos aqui, olha, né, as componentes, né, e elas seriam negativas, tá? E as setas aqui, olha, estariam para cá, né, para esse lado, tá bom? Então, outra variável muito importante que é mostrada na figura aqui, olha, é esse ângulo θ aqui, olha, tá? Que é o ângulo que o vetor faz com o semi-eixo x positivo, que por convenção caracteriza, né, a direção desse vetor, tá? Então é fácil ver geometricamente aqui, né, que as componentes do vetor A, né, serão dadas pela decomposição nesse triângulo retângulo aqui definido, né? Então essa decomposição será em relação às funções seno e cosseno, tá bom? Então aqui, olha, as componentes do vetor A, AX vai ser A cosseno θ, e a Y, A seno θ, tá bom? O módulo do vetor é definido pela raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das componentes aqui, olha, AX quadrado mais AY quadrado, que é oriundo justamente do teorema de Pitágoras aqui aplicado nesse triângulo retângulo, né? A direção, θ aqui, olha, né, é dada pela tangente a menos 1 da componente y pela componente x. Essa expressão é oriunda das relações trigonométricas também nesse triângulo retângulo aqui, olha. Cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Ok? Aí nós podemos encontrar esse ângulo θ, tá bom? Que representa aí a direção, tá? Bem, agora nós vamos generalizar para o caso tridimensional. Esse aqui é o caso 2D, né? Agora vamos para o caso 3D, né? Bem, nesse caso, considerando agora que esse vetor tem uma componente z também, né? Nós vamos ter aqui, olha, projeções ortogonais de A, tanto em x, como em y, como em z, tá bom? Seria o vetor aqui no caso tridimensional, né? No espaço, melhor dizendo, tá? Bem, para facilitar aqui a nossa análise, né, nós vamos transladar esse vetor aqui para a origem dos eixos, como nós fizemos aqui, né, identificar dois ângulos para nós podermos fazer a decomposição, né, desse vetor e encontrar as componentes, tá? No caso aqui, olha, nós teremos um ângulo θ, novamente aqui, olha, que esse vetor vai fazer em relação ao eixo z, tá? E um ângulo φ aqui, olha, né, que é o ângulo que a projeção desse vetor aqui, olha, no plano xy faz em relação ao eixo x positivo, tá? Então, repetindo aqui, olha, o ângulo θ é o ângulo que esse vetor A faz em relação ao eixo y, e o ângulo φ, né, é o ângulo que a projeção desse vetor A, que está no plano xy, faz em relação ao eixo x, ok? Bem, dessa maneira, nós podemos definir as componentes desse vetor, né, em relação às mesmas propriedades trigonométricas nos triângulos retângulos que vão ser caracterizados por esses ângulos aqui, né, de θ e de φ, tá? Então, nós temos aqui, olha, as componentes, tá, desses vetores, que elas vão estar associadas a dois triângulos retângulos particulares dentro da figura, ok? Onde a x vai ser a seno θ cosseno θ, a y a seno θ seno φ, e a z a cosseno θ, tá? Bem, da relação aqui desses triângulos, né? Onde aqui, olha, por exemplo, esse triângulo aqui, na verdade é esse triângulo aqui, ó, onde ele vai ser retângulo, ou vai ter um ângulo de 90 graus bem aqui nesse vértice, que seria esse mesmo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo aqui, tá bom? Enquanto que esse outro triângulo retângulo aqui, olha, seria esse da base aqui, olha, tá? No caso, a x, a y, que é esse mesmo segmento aqui, é o mesmo desse, e aqui, olha, a seno θ, né, que é a projeção dele aqui, tá? Eu acredito que todos conseguem enxergar, né, as relações trigonométricas nesse triângulo e identificar as componentes, tá? Já o módulo aqui desse vetor, que está aqui, né, assim como no caso 2D,
que nós já colocamos aqui anteriormente, né, tem uma demonstração geométrica a partir do Teorema de Pitágoras, tá? Só que agora considerando esses dois triângulos aqui, né? E como resultado, né, nós temos aqui a raiz quadrada da soma dos quadrados de todas as componentes, né, x, y e z, tá bom? A direção tem a mesma definição do caso 2D, como está aqui, olha, né? Que vai ser, por convenção, o ângulo em relação ao eixo x positivo, tá bom? Né? Então, deixa eu mostrar aqui no quadro digital, né, esse módulo aqui, para quem não conseguiu captar muito bem de onde veio, né? Bem, vamos lá, né? Eu peguei e trouxe aqui os dois... a representação espacial aqui do vetor A, né? Onde eu vou ter aqui um ângulo de 90 tanto aqui quanto aqui, né? Tá? E trouxe esses dois triângulos para cá. E redesenhei eles aqui, olha, para dar uma perspectiva melhor, né? Para vocês visualizarem melhor onde estão esses ângulos de 90 graus, tá? O que eu vou fazer, né? Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras para cada um desses triângulos, tá? Então, no caso aqui, olha, primeiro para esse triângulo aqui, tá? Então, vou fazer assim, olha, eu vou colocar aqui, fica a quadrado é igual a seno de θ, não é só o seno de θ, né? Vamos botar aqui tudo ao quadrado, mais az quadrado. Para esse outro aqui, olha, a hipotenusa já vai ser a seno θ, né? Então fica seno de θ ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto, ax quadrado, mais ay ao quadrado, tá? O que eu faço aqui, olha? Eu substituo aqui, olha, esse termo nesse aqui, ó, tá? Logo, eu vou ter aqui, olha, que a quadrado é igual a ax quadrado mais ay ao quadrado, que é exatamente a seno θ, né? Mas sobrou aqui só o az quadrado, né? Mais az quadrado, tá? Logo a é a raiz, né, de ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado, ok? Seria o módulo aí do meu vetor no espaço tridimensional. Que é aqui, olha, o módulo que nós queríamos mostrar, tá bom? Vamos seguir? Então, uma maneira mais formal, né, aí, e prática, né, de identificar a direção de um vetor, né, ou de suas componentes no espaço é a notação de vetores unitários, tá? Sobretudo quando queremos realizar aí operações matemáticas com vetores, tá? Então, são vetores unitários, né? São vetores cujo módulo é 1 e que apontam em uma certa direção, tá? Um vetor unitário não possui dimensão nem unidade, sua única função é especificar uma orientação, né? No sistema cartesiano, né, os vetores unitários que indicam os sentidos positivos dos eixos x, y e z são respectivamente i chapéu, j chapéu, k chapéu, respectivamente. Portanto, os vetores unitários aqui, eles não têm nenhum outro significado físico, né? Além de especificar uma determinada direção, né? Então, os vetores unitários de um sistema de coordenadas cartesiano são mostrados aqui, olha, especificamente, já tinha colocado aqui mais especificamente, né? Onde as direções aqui, no caso, o i chapéu tem a direção do eixo x, j a direção do eixo y e k a direção do eixo z. Tá? Essa formulação de vetores unitários é muito importante na representação formal de um vetor, tá? No caso aqui em coordenadas cartesianas que nós estamos colocando aqui. Então, essa representação aqui de um vetor A qualquer, olha, vai ser AXI mais AYJ mais AZK. Seria aqui, olha, um vetor com suas três componentes, né, no espaço aí em coordenadas cartesianas, tá? Perceba que o produto aqui, olha, de uma componente pelo vetor unitário
não altera o vetor, né? Porém, consegue identificar aqui, olha, a direção dessa componente, no caso a x, e significa que é a componente x, né? Nem sempre vai vir esse índice x aqui, ó. Podia ser, né, um número 2 e, né? Então esse 2 seria a componente x desse meu vetor A, tá? Esse i vai identificar isso, ok? Bem, essa notação, né, nós vamos utilizar a partir daqui, né? Quando falarmos de vetores no capítulo sequente, né, capítulo 4 de movimento bidimensional e tridimensional, a gente vai procurar usar sempre a notação, né, com os vetores unitários em coordenadas cartesianas. E para qualquer outra operação com vetores, tá? Aqui embaixo, olha, a gente tem aqui o módulo, né, só para ratificar, de um vetor unitário, que é igual a 1, tá bom? Bem, a primeira operação que nós vamos aprender utilizando a notação formal de vetores é a soma, tá bom? Então, para somar dois vetores A e B, devemos 1. Obter as componentes dos vetores. 2. Combinar e somar as componentes eixo por eixo, para obter as componentes do vetor soma R e obter, obviamente, esse vetor R. Vamos considerar aqui o caso bidimensional, né, onde vamos somar aqui os vetores A e B. Tá? O primeiro passo é obter as componentes, né? Aqui no caso estamos colocando na forma geral AX e BX, né? Tá? Para as componentes no caso em X, né? E em Y aqui para cada vetor desse. Olha, AX componente X, né, do vetor A BX da componente X do vetor B, AY a componente AY e BY as componentes em Y dos vetores A e B, tá bom? Ok, então nós escrevemos aqui na notação dos vetores unitários, né, o caso bidimensional, tá? O segundo passo de posse das componentes é combinar as componentes correlacionadas em cada eixo, ou seja, né, somar cada, né, componente no seu respectivo eixo, no caso AX com BX, AY com BY, tá? Essas somas representam aí justamente, né, as componentes do vetor soma R, tá? Então aqui, olha, R vai ser a soma de A mais B. Como é que eu procedo nessa soma? Basta somar as componentes correlacionadas. AX com BX vai ser a componente X do vetor soma, no caso Rx, e AY com BY, né, vai ser a componente Y do vetor soma RY. Então o vetor soma vai ser Rxi mais RYJ, onde Rx vai ser AX mais BX e RY AY mais BY. Bem, vamos exemplificar de forma numérica, né, para ficar mais fácil de entender. Tá? Então vou colocar aqui, olha, para a componente x de A 4, para a componente y 2, né, para a componente x de B 2, para a componente y de B 4. Tá? Se eu pegar aqui, olha, substituir os números aqui, né? Então, primeiramente, substituo aqui, olha, quem serão os vetores agora? Olha, AX no caso, 4, né? Vai ser um vetor 4i mais 2j, né? Componente x e componente y. E o vetor b vai ser o vetor 2i mais 4j. Tá? Agora é só substituir e somar, né? Então, substituindo aqui, olha, fica 4 mais 2 e aqui 2 mais 4. Tá? Fazendo essa soma aqui, olha, nós encontramos o vetor r, o vetor soma 6i mais 6j, que seria esse vetor aqui. Okay? Esse seria a forma de somar vetores pelo método das componentes, que é o que nós vamos adotar, né, frequentemente na solução de problemas e nos próximos capítulos subsequentes. Tá? Bem, nós podemos também usar a mesma ideia aí e generalizar para o caso tridimensional, né? Então, podemos generalizar para o caso 3D a soma e a subtração em coordenadas cartesianas. Então, imaginemos aqui, olha, né, dois vetores A e B, né, na notação dos vetores unitários, nós vamos somar eles aqui, olha. Né, pelo que aprendemos, né, basta somar as componentes correlacionadas em cada eixo. Né, então, no caso aqui, componente x com componente x, y com y, z com z. Tá? Logo, né, o vetor resultante R aqui, o vetor soma, né, será dado pela seguinte expressão aqui, olha, AX, estou colocando mais ou menos porque essa expressão serve tanto para soma como para subtração. Tá? Então fica AX mais ou menos BX, poderia ser só mais BX, se fosse soma, ou menos
né? Se fosse subtração, AY mais BY, ou AY menos BY, AZ mais BZ, ou AZ menos BZ. Ok? É importante não confundir, né? Veja aqui que esse mais ou menos, como você já deve ter entendido, é a soma, representa a soma ou subtração, mas esse sinal aqui, olha, de mais, ele representa o sentido da componente, se ela é positiva ou negativa. Tem tanto um mais aqui, só que não está aparecendo, como aqui, como aqui. Isso quer dizer que a componente x é positiva, a componente y é positiva e a componente z é positiva. Tá? Se fosse de menos, não significaria que eu teria que subtrair uma componente pela outra, ou esse mais aqui é para me somar uma componente com a outra. Significa o sentido, tá? Bem, vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. Exemplo 2, olha, fala o seguinte, tá? A figura mostra os seguintes vetores, tá? A igual a 4,2i menos 1,5j, B menos 1,6i mais 2,9j e C menos 3,7j. Tá? Aí ele pergunta qual o vetor soma R que aparece na figura. Letra B, qual o módulo e a direção de R. E aqui a figura nos coloca, né, aqui, nos representa, né, no plano cartesiano, é um caso bidimensional, né, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Tá? Ambos aqui em unidades do SI, ou seja, y e x em metros. Tá? Vamos lá fazer, né? O problema nos deu aqui, olha, os vetores aqui em coordenadas cartesianas, né? E eu tenho que, né, encontrar o que ele está pedindo. No caso da letra A, ele quer o próprio vetor R, né? Esse vetor aqui, né, em notação vetorial, tá? Bem, como é que eu procedo? Eu tenho os três vetores, tá? Agora basta eu somar as componentes correlacionadas, x com x, y com y. Perceba que o vetor C aqui, olha, ele não tem componente em x no caso, né? Perceba que aqui é um j, esse menos 3,7 na verdade é a componente y, né? Ok? Então a componente x dele é zero, tá? Procedemos desta maneira aqui, olha. Então aqui, olha, encontrar a componente x fica 4,2 mais menos 1,6 mais 0, tá? Perceba que eu tenho que fazer o jogo de sinal, mais com menos dá menos aqui. E aqui, olha, menos 1,5 mais 2,9 mais menos 3,7, tá? Fazendo as continhas aqui, olha, não é difícil encontrar o vetor soma sendo, né, 2,6i menos 2,3j, tá? Vocês podem até olhar aqui, olha, que a componente y dele aqui, ó, deve ser negativa mesmo. Olha. Se eu pegar aqui, vai dar 2,3 negativo aqui a projeção dele. E a componente x é positiva, 2,6. Bem, na letra B, ele quer o módulo desse mesmo vetor. Pela expressão que vocês devem ter aprendido, olha, o módulo de R vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, eu tenho as componentes, basta substituir, tá? Fazendo isso, olha, raiz quadrada de 2,6 ao quadrado mais 2,3 ao quadrado. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar o módulo desse vetor resultante R de 3,47 metros. Bem, ele ainda quer a direção, né? Tinha até esquecido disso aqui, olha. Ele quer a direção também, tá? Então a direção é o ângulo que esse vetor aqui faz em relação ao eixo x positivo. Vai ser um ângulo θ aqui, olha, esse vetor R. Como é que nós calculamos ele aqui, ó? É a tangente a menos 1 da componente y pela componente x desse vetor, tá? Então, substituindo aqui os valores, componente y 2,3, componente x 2,6. Fazendo essa continha aqui, olha, nós encontramos 41,49 graus. No caso, menos 41,49 graus. Em ângulos, né, vocês devem saber que o sinal aqui significa se esse ângulo estava varrendo no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? O sentido positivo de ângulos seria o sentido aqui anti-horário, tá? O sentido horário é o sentido negativo. Então aqui, olha, esse ângulo aqui, olha, é de menos 41,49. Outro detalhe importante aqui, olha, quando vocês colocam na calculadora tangente a menos 1, ele vai encontrar o menor ângulo, né, que faz cuja tangente vai ser igual a essa razão aqui,
tá? No caso aqui, olha, se vocês colocarem na calculadora essa razão e calcular a tangente, a menos 1 vai dar exatamente menos 41. Mas se eu pegar aqui um outro ângulo aqui, olha, se eu fizer o prolongamento aqui desse vetor, eu vou ter um outro ângulo cuja tangente também vai ser igual a essa razão. Tá? Então vocês vão ter que analisar, porque a calculadora ela só faz a conta matemática, ela não interpreta fisicamente um problema. Tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 3, olha. Dois vetores são dados por o vetor A, 4i menos 3j mais 1k, vetor B, menos 1i mais 1j mais 4k. Aí ele pede, olha, determine em termos dos vetores unitários, letra A mais B, letra B, A menos B, letra C, um terceiro vetor C tal que, né, A menos B mais C é igual a 0. Na verdade, ele está brincando algebricamente com a gente, né? Se eu passar esse menos B para o outro lado, né, e passar o A também, eu vou ter aqui, na verdade, ele quer saber C, que é, na verdade, a subtração aqui de B menos A, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, vamos lá, né? Então, dados do problema, ele deu os dois vetores A e B, no caso aqui, em coordenadas cartesianas, na notação dos vetores unitários, tá? Letra A, ele quer a soma desses dois vetores, então, como nós aprendemos, basta somar componente x com componente x, y com y, z com z, tá? Então, aqui, olha, aglutinando as componentes correlacionadas aqui, fazendo a soma, não é difícil encontrar o vetor soma 3i menos 2j mais 5k, tá? Na letra B, ele quer a subtração, a diferença entre esses dois vetores. Então, vou pegar os mesmos dois vetores e subtrair. No caso aqui, olha, 4 menos 1, menos 3 menos 1 e 1 menos 4, tá? Fazendo isso, olha, fazendo as continhas, nós encontramos o vetor A menos B, 5i menos 4j menos 3k. Percebam aqui, olha, como nós falamos, né, que a subtração ela não é comutativa, tá? Que é justamente o que a gente vai abordar aqui na letra C, né? Então aqui, olha, a letra C ele fala o seguinte, ele quer saber um vetor quem é C, considerando essa sentença aqui, olha, tá? Bem, algebricamente, basta eu passar aqui, olha, o B para o outro lado com o sinal trocado e o A para o outro lado com o sinal trocado, que eu tenho o C isolado, olha. Então é fácil ver aqui, olha, que A menos B mais C é igual a 0. Então, desta maneira aqui, olha, C vai ser B menos A, tá? Bem, pela propriedade não comutativa, né, eu sei que B menos A é igual a menos B menos A. A menos B, desculpa. Então, aqui, olha, percebam que quando eu comuto aqui, eu tenho que meter um sinal de menos aqui, tá? Só que, olha, esse vetor aqui, olha, A menos B, nós já calculamos aqui na letra B, né? Então, basta eu tomar o negativo dele, que eu tenho o meu vetor C, que é igual a B menos A. É isso que eu vou fazer, olha. Basta eu pegar o negativo dele. Então, aqui é A, é 5i, vai ser menos 5i. Aqui é menos 4j, aqui vai ser 4j. E aqui é menos 3k, aqui vai ser 3k, tá? Esse é o meu vetor soma, ok? Matamos aí, né, o exemplo 3, tá?